O Hora de Agir de hoje acontece aqui em Elvas. Estamos na estação de melhoramento de plantas, onde há várias décadas é efetuado aqui um trabalho muito importante de melhoramento genético vegetal e de produção de novas variedades. Num tempo em que o clima mudou, em que as temperaturas estão mais altas e onde há cada vez maior um desafio de uma melhor gestão da água, onde há cada vez mais restrições à utilização de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes, é vital que consigamos produzir cada vez espécies mais adaptadas e mais resilientes. E é por isso que aqui é efetuado um trabalho de procura, de teste, de desenvolvimento de um germoplasma mais produtivo, mais resistente e mais adaptado a esta região do Mediterrâneo e também possa viabilizar a produção de alimentos de superior qualidade. Aqui se melhora o arroz, os cereais, as proteaginosas como o grão, o olival, mas também a qualidade das pastagens e forragens. Tudo num trabalho e num laboratório que está ao serviço da agricultura e dos agricultores, que nós viemos conhecer nesta Hora de Agir. Eu tenho aqui à minha espera, bem-vindo Maçãs, que é aqui diretor da Unidade de Investigação. Ricardo. Tudo bem? Então, nós estamos aqui com um trabalho que é objetivamente de melhoramento destas espécies vegetais que nós utilizamos aqui no país. Temos lá em Braga uma unidade mais estática e aqui estamos a melhorar o que guardamos lá, é assim? Aqui estamos a utilizar o que se guarda lá, exatamente. Esta questão do melhoramento genético trata-se de uma atividade que utiliza exatamente os recursos genéticos em cada momento em que vão sendo desenvolvidos e que é necessário andar à procura de algumas características que estão guardadas em materiais mais antigos. Por exemplo, o nosso trabalho é de facto um trabalho intensivo de procura e de criação de nova variabilidade genética de acordo com aquilo que são as exigências em cada momento, as exigências dos sistemas de agricultura, as exigências dos consumidores, as exigências de adaptação às condições ambientais que nós temos. Com este clima mais quente há um desafio extra, não é? Porque as plantas têm que se adaptar também a temperaturas mais altas. Exatamente, mas em cada momento o melhoramento genético é uma das atividades que consegue enquadrar essa variabilidade do ambiente, do clima, nomeadamente as temperaturas mais altas. E, portanto, isto tem sido sempre enquadrado no nosso processo de seleção. Nós criamos nova variabilidade e submetemos as novas plantas, os novos genótipos, o novo germoplasma, a essa pressão do ambiente. Portanto, essa pressão natural do ambiente é que nos vai dar, de facto, que selecionemos materiais muito Mas adaptados. também entra aí a questão das pragas, das doenças, tem aqui alguma influência também nesse trabalho? Entra tudo. Nós temos aqui as culturas que são feitas em sequeiro, que são determinadas espécies, e temos hoje também uma grande área de regadio, de culturas mais intensivas. São estudadas aqui todas estas espécies desses lugares? Sim, nós aqui, tradicionalmente, a Estação de Melhoramento de Plantas tem-se dedicado àquilo que se denomina as grandes culturas do Mediterrâneo, nomeadamente os cereais, as pastagens e as forragens e as proteaginosas, numa perspectiva de diversificação de culturas e de rotação dessas culturas, porque só assim é que é possível admitir uma sustentabilidade do território tendo o solo como a nossa base. E o solo é onde as plantas crescem e, portanto, tem que constituir sempre para nós uma prioridade. Bem-vindo, Maçãs. Vamos então conhecer aqui o vosso trabalho? Sejam bem-vindos. Vamos lá. Bem-vindo, nós aqui temos pastagens, não é? Aqui estamos a trabalhar com espécies para pastagens, prados e pastagens. Portanto, o nosso trabalho aqui é selecionar os novos materiais, quer dizer, aqueles que tenham melhores características de adaptação às condições, enfim, para o qual nós o estamos a selecionar. Que é o que a Teresa está aqui a fazer. Então qual é que é o trabalho que aqui está a realizar? Aqui em concreto estamos a valorizar esta riqueza que temos aqui de espécies. Temos espécies para diferentes tipos de pastagens, porque o nosso país é bastante diverso em condições agroambientais. Portanto, temos de tirar partido da variabilidade que existe a nível de espécies e dentro da espécie, que é o mais importante, porque se não tivermos por onde escolher, não podemos avançar. E nós temos que avançar, temos que... Portanto, isto é separado
digamos assim, para se fazer uma escolha do melhor material antes depois dele ser todo misturado para haver uma... Aqui temos que tentar selecionar diferentes plantas ou diferentes genótipos em função de diferentes parâmetros para tentar reunir tudo numa população ou num genótipo, que é para isso ser uma solução para alguma pastagem em alguma região em concreto. Isto tudo tem nome, não é? Sim, temos aqui um bom mostruário, temos espécies, que esta das principais espécies, que é o trevo da Pérsia, e além disso é uma variedade com grande potencial de produção, grande capacidade de adaptação e tem uma característica também muito interessante para todos, tem um aroma que cativa muito os polinizadores, e isso é um fator importante porque nós queremos biomassa, mas também queremos semente. Queremos serviços ecossistémicos. E queremos serviços ecossistémicos. Temos a rainha das espécies das pastagens, que é o trevo subterrâneo. E porquê que é a rainha? Porque tem uma estratégia de sobrevivência muito interessante. Ela enterra a sua própria semente, para além de ter diferentes subespécies, portanto que adapta-se a ambientes bastante diferentes. Tem uma estratégia de persistência, que é enterra a sua própria semente. É extraordinário esta capacidade, esta inteligência da planta em enterrar a sua própria semente para renascer a seguir, não é? Essa, de facto, é uma característica extraordinária deste grupo de espécies, e nomeadamente do trevo subterrâneo, para assegurar a sua própria sobrevivência, quer dizer, e a persistência nas pastagens, porque nós estamos a trabalhar, não nos devemos esquecer disto, com espécies anuais que se comportam como perenes. Teresa, isto são pastagens. Temos aqui espécies para pastagens, que são espécies que vão ser consumidas pelos animais no próprio local, e temos espécies para forragens, como, por exemplo, é aqui o trevo vesiculoso, que destinam-se a ser cortadas, conservadas. Porque há esta diferença entre pastagem e forragem. Pastagem pode ser pisada pelo animal, não é? As espécies têm que suportar o pisoteio dos animais. Já para forragem, isso não é até mais vantajoso ter porte ereto para facilitar o corte mecânico. Para serem São aqueles rolos que nós vimos aí. Por exemplo, pode ser conservado na forma de fenocilagem, que é essas bolas plastificadas que nós encontramos vimos aí pelos no campo, campos. Em silagem ou em feno, conforme a forma de conservação, assim será a qualidade. Graça, está boa? Como está? Tudo bem? Está? Tudo bem. Então, aqui está a fazer um trabalho também de seleção, não é? Seleção, sim. Portanto, uma das etapas do programa de melhoramento, após a obtenção de variabilidade genética, que podemos obter através de cruzamentos artificiais ou através da introdução de materiais que provêm de outras instituições semelhantes à nossa, portanto, a segunda etapa é a seleção de plantas. Queremos selecionar plantas que tenham um número elevado de vagens, sementes, plantas que se mantenham eretas até ao final do ciclo, que tenham os entrenós curtos. Portanto, escolhem só as melhores. Uma variedade tem que integrar um conjunto de características que lhe permitam que ela se adapte e que os agricultores a adotem como variedade nos seus sistemas de produção. E para o ano vamos semear as sementes desta planta, por exemplo, e vamos verificar, confirmar se realmente as características da planta se mantêm para o ano seguinte. Aqui estamos a tratar de grão. Aqui estamos a tratar de grão de bico, que é uma espécie também importante na nossa alimentação, e na nossa dieta. Enfim, e para a rotação de culturas também é uma cultura importante. Karina, e o seu trabalho aqui qual é? Como é que tem que fazer aí também um trabalho de escolha, é isso? A minha função aqui é acompanhar os ensaios, fazer as observações ao longo do ciclo da cultura, para no final fazermos uma análise de quais são os melhores acessos para selecionar aqui, que se adaptem mais aqui à zona. Temos aqui os cadernos de campo, onde fazemos diversas observações. Povoamento, que tem a ver com o número de plantas que temos em cada talhão, datas de florações, datas de maturação, medimos as alturas das plantas, a altura da primeira vagem, e depois precisamos saber lá dentro a produção total de cada talhão e o peso de 100 sementes para sabermos o calibre da semente, se a semente é pequena ou se é grande. Olá, Rita.
Olá. Bem-vindo, vinha-me aqui a dizer que aqui é onde cruzamos as variedades de trigo, é assim? Exatamente. Aqui vamos mostrar o processo de cruzamento artificial. Nós trabalhamos com cereais autogâmicos, que são cereais que se autofecundam. E então, para ampliar a nossa variabilidade genética dirigida, porque nós temos variabilidade genética nossa própria, portuguesa, e também que recebemos de centros de investigação, mas para nós dirigirmos essa variabilidade para obter novas variedades que nos interessam, mais adaptadas. Fazem os tais cruzamentos. Fazemos os tais cruzamentos. Pronto, e então nós selecionamos a planta feminina. Essa planta vai ser castrada, o termo é emasculada. O trigo tem uma inflorescência com várias flores e nós temos que ter o cuidado de retirar em todas as flores a parte masculina para que ela não se autofecunde. Então o que estamos a tirar aqui são os órgãos masculinos, é isso? É sim. O tirar a flor significa tirar os órgãos masculinos. Esperamos 3 a 5 dias. Nesta fase vamos polinizar a espiga. Normalmente o progenitor feminino é aquele que terá as características por nós mais desejáveis, mas depois, vamos imaginar, agronomicamente é muito bom, mas depois tem suscetibilidade a uma determinada doença. Vamos eleger um progenitor masculino que tenha essa característica, essa resistência, e vamos cruzar E nós conseguimos verificar isto aqui em campo? Quais é que são aqueles que conseguem ter essa maior resistência? Nós conseguimos porque nós, antes de fazer o cruzamento, nós avaliamos os candidatos a progenitores. Nós, durante alguns anos, nós avaliamos para todas as características que nos interessam. Esses anos, isto é um processo longo, não é? Exatamente. Nós aqui estamos é a primeira fase do processo de obtenção de uma nova variedade. Até à variedade demoramos cerca de 10, 12 anos. Isto ainda é uma evolução do que aquilo que temos atualmente. Daqui por 12 anos vamos ser algo também muito melhor. É sempre uma evolução e temos que estar também constantemente adaptados ao mercado e às condições climáticas, que também é uma grande preocupação que nós temos hoje em dia. Fazemos grande pressão naquilo que nós chamamos de pressão de seleção para identificar linhas genéticas mais resistentes. Essa resistência é a área de investigação em que a Conceição está a trabalhar, a resistência da planta a estas doenças. Exatamente, é mais um ramo que acompanha, portanto, todo o programa de melhoramento, neste caso dos cereais, porque não é só importante encontrarmos linhas, variedades e divulgar variedades que sejam agronomicamente satisfatórias, portanto, que mais produtivas, com estabilidade de produção, com adaptabilidade às alterações climáticas, mas sobretudo que também tenham alguma resistência, alguma força de resistência a fatores bióticos, nomeadamente entre os quais agentes patogénicos, não é? E, portanto, o que nos interessa realmente é que, paralelamente a ter uma variedade com capacidade de produção, essa capacidade de produção também lhe advenha de ser resistente às principais doenças que anualmente aparecem nos cereais. Mas nunca será, por muito que melhoremos a planta, essa resistência nunca será absoluta, não é? Não é absoluta, porque temos o grande problema de que hoje em dia programas de melhoramento internacionais estão muito preocupados com esse tema e estão a trabalhar na realidade para fazerem, digamos que, um rearranjo da componente de resistência nas culturas. O agressor também se adapta. O agressor também não, digamos assim, não é par, falando de uma forma simplista. Tem mutação, não é? Pode sofrer recombinações genéticas, pode sofrer mutações, pode aumentar a sua agressividade e a sua virulência. Isso acontece também com os vírus que nós respiramos, não é? Exatamente. E quando então, dizemos andar aí uma virose. Exatamente. Nós sabemos que uma das preocupações que hoje em dia existe é a preservação da natureza e todos nós estamos a trabalhar para que as gerações vindouras encontrem este mundo ainda numa forma boa de ser desfrutado. Na realidade, nós temos que ter muito cuidado na aplicação dos fungicidas, mas até à data não há ainda forma
para conseguir proteger totalmente uma cultura de uma doença, se não muitas vezes aplicarmos um fungicida para não termos a produtividade comprometida. Então temos que continuar a trabalhar, que é para chegarmos lá. Temos que continuar a trabalhar, mas a aplicação desse fungicida, cuidado, não deve ser feito indiscriminadamente. Temos que andar sempre um passo à frente. Sempre um passo à frente, e por isso é que trabalhar em melhoramento de plantas é uma atividade cativante, sabe? Então o material vem do campo e chega aqui ao laboratório de controle da qualidade, que a Ana Sofia coordena aqui todas estas operações depois que aqui acontecem, não é? Exato. Vocês viram em campo que trabalhamos com uma grande variedade de espécies vegetais. Algumas são utilizadas, a utilização final é em grão, portanto o que nós vamos fazer se destinam normalmente à alimentação animal. E então o que nós fazemos, e no caso das espécies pratenses e forrageiras, também o que interessa é o valor nutricional, porque a sua utilização, a principal utilização, é a alimentação animal. Para isso fazemos a caracterização da composição química, umidade, proteína, minerais indiretamente. A qualidade mesmo o valor nutricional, exatamente. No caso dos cereais, os cereais têm uma utilização final bem definida. No caso do trigo mole, há uma grande variedade de produtos derivados, mas a principal utilização é a panificação e a qualidade é definida em função da panificação. Trigo duro destina-se exclusivamente para o fabrico de massas alimentícias. Que tipo de ensaios é que são feitos aqui neste laboratório? Avaliamos a composição química e fatores que são, no fundo, especificações que definem a sua transformação industrial, relacionados com o rendimento em farinha ou em sêmolas e relacionados com o comportamento final. No caso, por exemplo, das farinhas que são para pão, nós precisamos que as farinhas tenham alguma força, ou seja, as massas que se obtêm a partir dessas farinhas tenham alguma força, para que durante ou após a fermentação essas massas se expandam e o pão aumente de volume. Bem-vindo, Maçã. Já aqui a terminar este programa, isto para além daqui da Estação de Melhoramento de Plantas em Elvas, há mais unidades de melhoramento no país, não é? Bom, de facto, dentro da unidade onde se insere a Estação de Melhoramento de Plantas, que é dentro do INIAV, dentro do INIAV, que é a Unidade de Biotecnologia de Recursos Genéticos e Biotecnologia, nós temos um programa de melhoramento de arroz que está numa estação em Salvaterra de Magos. No ponto de vista molecular, também temos uma equipa em Oeiras que nos ajuda e colabora muito connosco na determinação e na identificação de algumas características e da forma como essas características podem evoluir dentro dos nossos materiais. E o Banco Português de Agroparma Vegetal, que é do INIAV, também está inserido nesta unidade de investigação. Portanto, nós temos aqui a conservação e temos aqui a utilização do recurso genético. Uma parte mais estática e outra mais dinâmica. Bem-vindo, Maçãs. Muito obrigado por esta visita guiada. Foi um grande gosto tê-lo aqui. Ana Sofia, obrigado também e parabéns pelo vosso trabalho. E foi assim mais uma Hora de Agir, nesta Estação de Melhoramento de Plantas, aqui em Elvas, aqui onde é feito este trabalho de melhoramento genético vegetal e da produção de novas variedades. Um trabalho muito importante. O clima mudou, as temperaturas estão mais altas e nós temos também o desafio de enfrentar novas pragas e doenças e, ao mesmo tempo, uma população mundial crescente e, por isso, mais pessoas à qual temos que levar alimentos em quantidade e em qualidade. Por isso, este trabalho de investigação que aqui é feito é cada vez mais importante. Nesta unidade, onde já trabalharam mais de 200 investigadores, alguns com conhecimento muito específico, muito especializado, com conhecimento que precisa de ser passado também para as gerações mais novas, onde hoje apenas trabalham 30 investigadores. E por isso também aqui é preciso mais recursos, mais meios técnicos e financeiros para que este trabalho importante continue a ser realizado e por isso também aqui é preciso uma Hora de Agir que hoje fica por aqui. E nós, já sabe, temos encontro marcado na próxima semana. Um abraço, amigo, e até lá.